Olá, querido, a paz de Cristo Jesus, pastor Adriano Moreira, mais uma vez aqui com você para um assunto muito pertinente, condizente, atualizado, contextualizado e que estão nas redes sociais. Honrar e adorar são as mesmas coisas? Mas antes de tratarmos desse assunto, meu convite a você é que você se inscreva em nosso canal, você clique lá no sininho e você curta, que você compartilhe e também nos acompanhe em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, porque tenho certeza que você terá o acesso a algumas reflexões, vídeos, materiais, onde poderá edificar a sua vida. Então me acompanhe nesse assunto dessa oportunidade tão importante e pertinente para nós. Dia 10 de julho agora de 2022, a deputada federal Carla Dickson, do União Brasil, lá no Rio Grande do Norte, ela protagonizou uma cena extraordinária. Simplesmente num culto, e provavelmente tenha sido um culto de Santa Ceia do Senhor, essa referida deputada, ela se abaixou, ela se prostrou e beijou os pés da irmã Fátima, que é a esposa do pastor Martins Alves, o presidente da Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte. E isso trouxe muita surpresa no meio evangélico, principalmente, porque aí vem a dúvida: será que de fato o que foi cometido e protagonizado por essa deputada, Carla Dickson, foi honra, foi admiração ou foi uma adoração? Esse é um dos temas que se tornam necessários falar cada vez mais, porque hoje é o que mais temos visto acontecer no meio evangélico. Pessoas que estão não sabendo fazer a distinção entre uma coisa e outra. Ou seja, pessoas que estão automaticamente confundindo o que é honra, o que é admiração e o que é adoração. Então, antes de tudo, permita-me fazer uma pequena distinção, mesmo que objetiva, sobre cada um desses termos. Honra é respeito, é consideração, é dignidade. Significa dizer aquelas pessoas que, de alguma forma, merecem o seu respeito, a sua consideração, a sua dignidade. A Bíblia fala disso. Por exemplo, em Êxodo 20, verso 12, na Nova Almeida Atualizada, o texto vai dizer assim: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor, seu Deus, te dá. Então, esse é um dos grandes mandamentos, inclusive mandamentos com promessa. Se você for para a 1 de Pedro, capítulo 2, verso 17, então o texto vai dizer: tratem todos com honra, amem os irmãos na fé e temam a Deus e honrem ao rei. Então o texto está exatamente nos ensinando a tratar uns aos outros com honra, com decência, a tratar uns aos outros com o respeito, a dignidade. Claro e evidente, algumas pessoas na nossa trajetória, na nossa vida, no nosso andar, no nosso caminhar, são pessoas que de nós merecem mais respeito, mais consideração, mais dignidade, como o texto que eu já citei aqui, no caso referindo-se aos pais. Mas lá em Romanos 12, verso 10, também vai dizer: amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, ele diz: deem sempre preferência aos outros. Então a Bíblia, quando ela está falando de honra, ela está falando desse respeito, ela está falando dessa consideração, ela está falando dessa dignidade. Bom, admiração é contemplar alguém com carinho, com prazer ou com orgulho. Então, admiração, quando ela é equilibrada, quando ela não se torna uma autoprojeção, quando ela não se torna também uma admiração que vai ficando tão exagerada que ela se torna uma inveja, o fato de querer ser e estar no lugar do outro. Mas quando a admiração está equilibrada, ela significa alguém que você contempla com carinho, prazer e com orgulho, alguém no qual você parabeniza, alguém no qual você se diz ser feliz com a felicidade deste alguém, com a vitória desse alguém, com a conquista desse alguém. Normalmente, por exemplo, é entre os pais e filhos. Então, os pais muitas vezes admiram muito seus filhos nos seus sucessos, na sua caminhada e etc. Isso é admiração, e a Bíblia vai mostrar alguns exemplos de gente que de alguma forma admirou outra. Mas adoração é culto, culto à divindade, é prostrar-se, é estar aos pés. Inclusive no Novo Testamento há um termo grego chamado proskuneo, aparece 59 vezes nos textos do Novo Testamento, que significa prostrar-se, significa adorar, significa prestar um culto a uma divindade, a uma pessoa. E nós temos dois textos nas Escrituras interessantes para a gente entender isso. Por exemplo, o capítulo 4, verso 10 do Evangelho de Mateus,
quando Jesus, naquela situação de ser tentado no deserto, uma das tentações era de ele poder adorar a Satanás dizendo que se ele o adorasse, ele daria todas as coisas, todo aquele mundo, tudo que estava sendo mostrado ali. Jesus então diz assim o texto: então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, isso é a Nova Almeida atualizada, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então esse é um dos textos das Escrituras que vai mostrar que a adoração só a Deus, a adoração só ao Senhor. Você vai para Apocalipse 22, verso 8 e 9, e a parte B do verso 8 e a parte A do verso 9, que é o que eu quero citar aqui, é interessante, porque João, diante de todas aquelas grandes revelações que ele teve em relação ao Apocalipse, ao futuro, ele automaticamente prostra-se diante de um anjo. E o texto diz assim: e depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Olha que coisa. Não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então, deixe-me resumir. Nós não podemos confundir honra, admiração com adoração. Tomemos cuidado com atitudes como essa, como desta deputada, de se prostrar ao chão, beijar o pé de uma pastora, da esposa de um pastor, ou de um bispo, ou seja lá de quem for, porque honrar e admirar são saudáveis, mas adorar, só a um é que pertence essa honra, e esse um é o Senhor nosso Deus. Então eu fecho essa palavra com você dizendo: tome cuidado para não transformar a sua admiração e a sua honra a quem quer que seja em adoração, porque adorar somente ao Senhor nosso Deus. Deus te abençoe e até a próxima, assim querendo Deus.